Eu sou o pastor Vinícius, da Igreja Palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vou deixar aqui a mensagem que está no livro da Bíblia de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. É uma das 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. A carta enviada à igreja de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 8, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Eu creio que o anjo aqui é uma figura de linguagem para referir-se ao pastor. Vou explicar por quê. Quem tinha que receber a mensagem para ministrá-la para a igreja era uma pessoa, no caso, o pastor. E o Senhor Jesus disse que ele é o primeiro e o último, ou seja, antes dele nada, nem depois haverá. E que ele esteve morto e reviveu, falando de sua morte e ressurreição. Ele disse que conhecia a tribulação da igreja de Esmirna, a sua pobreza, mas era ela rica para com Deus. Como as coisas são diferentes aos olhos do Senhor. A igreja de Esmirna era uma igreja que passava tribulação, perseguição, aflição, mas ela honrava o Senhor. Ela era uma igreja persistente, militante, embora fosse uma igreja monetariamente falando pobre. Diferente da igreja de Laodiceia, que era uma igreja monetariamente falando rica, mas espiritualmente falando aos olhos do Senhor, uma igreja miserável pobre. O Senhor nos avalia pelo que nós somos perante Ele, diante dEle, e não pelo que nós temos. Como nós temos que aprender com a Bíblia e com uma carta, por exemplo, como essa, enviada à igreja de Esmirna. Uma igreja que foi chamada de rica aos olhos do Senhor. Por quê? Porque era uma igreja que perseverava na fé. Nós precisamos de fazer a obra de Deus, como fazia a igreja de Esmirna. Era uma igreja que, em meio a todo aquele cenário de perseguição e aflição, ela honrava o nome do Senhor. E olha a parte B do verso 9 que diz: E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Pessoas que se declaravam judeus e não eram. Por quê? Se opunham, provavelmente, à igreja. Perseguiam a igreja, não recebiam a Cristo, a revelação da palavra como ela é. E toda adoração, ou toda pessoa que rejeita ao Senhor, embora essa pessoa se intitule bispo, apóstolo, pastor, seja quem for, e rejeite a verdadeira revelação da palavra como ela é, essa pessoa passa a ser para o Senhor da sinagoga de Satanás. É sério isso. E quantas sinagogas de Satanás tem hoje em dia? São muitas, né? É terrível dizer isso, mas é a verdade. Então, provavelmente, esses judeus, eles não eram judeus para o Senhor, aos olhos do Senhor, porque eles não recebiam a igreja do Senhor, que foi fundada por Cristo, que foi comprada por preço de sangue. Por isso, eles não eram judeus. Entende? E é preciso aplicar isso às nossas vidas. Não adianta a pessoa falar que é de Deus se ela não aceitar a palavra de Deus como ela é, a revelação de Deus como ela é. Ela passa a pertencer aos olhos de Deus certamente a Satanás. Versículo de número 10.
Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então não era para a igreja de Esmirna temer o sofrimento. Era para ela suportar, continuar firme para com o Senhor. O diabo iria lançar alguns dentre eles na prisão, para que eles fossem colocados à prova. Então o Senhor permite que o diabo se levante contra as nossas vidas, para que nós sejamos provados. Essas provações são as nossas perseguições, as nossas aflições, o adversário que se levanta contra a nossa vida. Mas não é para nós temermos, porque o Senhor nos dá o livramento também. E quando ele fala aqui que eles teriam uma tribulação de 10 dias, esses 10 dias poderiam se referir a 10 dias literais, a 10 meses, ou a um período curto. Mas iria passar aquela tribulação. Aquela angústia, aquela aflição iria passar. A tribulação vem, mas ela passa. E o Senhor nos dá força para que nós suportemos. Porque está prometido também a nós, olha só a parte final do verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna precisava de continuar fiel até a morte. Em meio a todo aquele cenário de perseguição, ela precisava de manter-se fiel até a morte, porque ela iria receber a coroa da vida, a coroa da salvação. Coroa da vida aqui é a nossa salvação. Como é tremendo saber que tem aflições, tem tribulações, mas tem após isso tudo, para aquele que perseverar, ser fiel até a morte, a coroa da vida, a salvação, que é a nossa maior promessa. Vamos perseverar, vamos lutar, porque está prometido a nós a coroa da vida, a salvação do Senhor. E o verso 11, último, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo é que estava dizendo. Quando a palavra de Deus é pregada, quem está falando é o Espírito do Senhor. Mas tem que ter audição espiritual. Tem que ter ouvido espiritual. A pessoa não pode fazer ouvidos moucos. Ela tem que deixar os ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito diz. Amém? A promessa na parte final do verso 11. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8. A segunda morte é a morte que a pessoa sofrerá sendo lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Então tem um grande livramento para nós. Nós não sofreremos o dano da segunda morte. A segunda morte é a morte do sofrimento, do lago de fogo e enxofre. Precisamos de perseverar, porque a promessa é para o vencedor. Tem que lutar e vencer. Ouvir o que o Espírito diz e prevalecer. E ser um vencedor, para não sofrer o dano da segunda morte. Amém? Faça como a igreja de Esmirna. Seja rico aos olhos de Deus. Não importa o que você vai ter que deixar para isso. Mas o que importa é que você terá a coroa da vida. E escapará do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte.
Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.